Bem-vindos a todos. Eu sou Steve Wolberg, estou aqui em Priest River, Idaho, e eu estou aqui com James Rafferty, meu bom amigo já há muitos anos, e ele é da área de Fresno, na Califórnia. E ele está aqui no Zoom comigo e nós nos reunimos para falar de um assunto muito importante. E nós o intitulamos de A Máscara da Besta. Então pegue a sua Bíblia, fique ligado e fique aqui conosco porque nós temos muito sobre o que falar. James, e quero primeiramente te dar boas-vindas. Como você está aí em Fresno? Estamos muito bem, Steve. É muito bom falar contigo. Eu sei que esse local aqui você frequentava muito alguns anos atrás, e aqui estamos nós. Nós saímos do estado de Oregon para trabalhar com o ministério do Secret Unsealed. Lá vou trabalhar como um orador associado. Temos trabalhado dessa forma por 6 meses. Tínhamos um terreno muito bom em Oregon, mas acabamos vendendo e agora estamos procurando por algumas propriedades aqui. Está um pouco difícil, mas acredito que Deus vai providenciar. E estamos esperando começar a trabalhar como orador associado no Ministério Secrets em 5 de janeiro, na primeira semana de janeiro. Isso é empolgante. Eu assumo que você já sabe, mas talvez não. A White Horse Media era localizada em Clovis, perto de você aí em Fresno. Eu visitei a sede do Secrets Unsealed várias vezes. E pelo que eu entendi, você está procurando uma propriedade aí em Albury, que é exatamente onde nós vivíamos. E eu dirigia até lá a sede do White Horse Media, aí em Clovis, perto do aeroporto, então você está aí nessa região onde passaram as minhas pegadas. Muito interessante, não é? Nós recebemos uma ligação hoje de manhã para dar uma olhada em uma propriedade em Albury, cerca de 30 minutos do local onde estaremos trabalhando. Percebemos que precisamos estar um pouco mais distante, no interior, onde possamos plantar e ter um pouco mais de espaço. É interessante que eu estava aí na sua área e mudei para o norte, e você estava no norte e mudou para o sul. É verdade, nós trocamos de lugar, não foi? Eu conheço muito bem essa área do Nucor, os estados de Washington, Idaho. Passamos muito tempo nessa região do Spokane, cerca de 30 anos, e eu fiz o ensino médio lá. Com certeza é um local que eu conheço muito bem, tenho muitos amigos lá. Sim, e o Secrets Unsealed é um ministério maravilhoso. É tipo, sabe, um outro ministério do Senhor que nós já conhecemos aqui na White Horse Media por muitos anos. E eu estou muito feliz que você se conectou a Sim, eles e que você está trabalhando em tempo integral na obra do Senhor, que você já tem feito por um bom tempo. sim. Então, James, por que não começamos com uma oração? Você poderia orar para que comecemos essa discussão? Certo, Steve. Pai Celestial, queremos separar esse momento para estar na tua presença. Queremos pedir, de acordo com Mateus capítulo 7, verso 7, pedi e vós recebereis. Nós queremos pedir pela promessa da bênção e unção do Espírito Santo sobre o programa e cada pessoa que está assistindo, cada pessoa que está escutando por meio do áudio, do vídeo. Peço que o Senhor conduza os nossos passos conforme nós falamos sobre os eventos atuais que estão acontecendo neste mundo e neste país e muitos outros países e como esses eventos se relacionam com a profecia bíblica, a firme palavra da profecia. Pedimos a tua guia em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, James. Bem, como você sabe, o título da nossa conversa é chamado de A Máscara da Besta, e aqui eu tenho uma das minhas máscaras. Eu tenho certeza que você já está familiarizado Sim, com ando com estas. ela no meu bolso o tempo todo. E eu tenho uma outra aqui que, na verdade, alguém me deu. Ela encaixa aqui no queixo e, e você põe aqui na orelha. E é um pouco mais fácil de respirar com este tipo de máscara. E eu usei ela algumas vezes, e então você coloca aqui no queixo, e ela vai até aqui, e Entendi. ela te dá um pouco mais de Sim. oxigênio. Eu não tenho viajado muito durante esses dias por causa da pandemia, mas eu viajei algumas vezes e quando eu estou no aeroporto, quando eu estou embarcando no avião, mas quando eu quero me dirigir a algum lugar ou para alguma reunião ou compartilhar a palavra de Deus, neste caso você não pode viajar nas aerolíneas da Delta ou da Sim, Alaska é sem uma verdade. máscara. Então nós conhecemos isso. E
E este evento no Zoom que nós estamos tendo foi desencadeado por uma conversa que nós tivemos há 2 semanas atrás, talvez. Nós estávamos numa conversa, eu te liguei e nós conversamos por um tempo e você me disse que tinha acabado de fazer uma apresentação chamada de Máscara da Besta e eu fiquei intrigado por isso. Sim, eu não sabia muito bem como iria funcionar. Foi uma ideia que veio à minha mente, porque você sabe, nós estamos no ministério já por décadas, envolvidos com parte da igreja que, por muitos anos, mais de 150 anos, compartilha com todo mundo essa profecia de Apocalipse 13 sobre a marca da besta. Então, eu compartilhei com você em nossa conversa que eu sinto que muitas coisas agora estão se encaixando que não estavam 10 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás. Pois, quando nós compartilhávamos sobre os princípios da marca da besta, em Apocalipse 13, muitas pessoas, especialmente nos Estados Unidos, pois nós dois já viajamos ao redor do mundo, elas davam risada, como uma forma de colocar isso de lado e achar que isso é ridículo e impossível. De maneira alguma, os Estados Unidos abririam mão da liberdade, sacrificar a liberdade, para, de alguma forma, forçar as pessoas a obedecerem a algumas restrições relacionadas à compra e venda. E nós falamos disso em relação à nossa situação. Aqui estamos em 2020, quase 2021, e nós passamos por uma grande transformação em nosso país, onde a liberdade nos foi tirada, não nos tirada de forma forçada, mas nós, de forma voluntária, a entregamos por causa de uma pandemia e por causa do medo. E chegamos a um lugar que perfeitamente se encaixa com aquilo que se diz em Apocalipse 13, que iremos falar um pouco mais à frente, que ninguém pode comprar ou vender a menos que tenha uma máscara. E nós dois sabemos que a besta na profecia não é um tipo de monstro que tem quase como uma imagem descritível. Besta na profecia bíblica, de acordo com Daniel 7, verso 17, Daniel 7, verso 23, representa um governo terreno, um poder civil. Portanto, a máscara da besta é basicamente uma máscara que tem sido imposta por uma autoridade civil, um governo e um poder civil. E é nesta situação que nos encontramos. Estamos muito próximos, em princípio, ao cumprimento da profecia de Apocalipse 13. Há um minuto atrás você disse, e ninguém poderá comprar ou vender a não ser que tenha a máscara. Eu acho que você quis dizer a marca no futuro, Sim, me né? refiro ao futuro em relação à marca, mas agora eu falo da máscara. Entendeu? Porque se você não tiver uma máscara, você não entra na loja. Nas lojas que eu tenho ido em minhas viagens, e até mesmo aqui, sem máscara você não faz negócio. E eles colocam bem na porta. São poucos os lugares que você pode ir. Nos Estados Unidos, eu sei que tem alguns estados, posso usar como exemplo Dakota do Sul. Ontem eu conversei com um casal que está se mudando da Califórnia para Dakota do Sul. E eles disseram que na Dakota do Sul não é obrigatório usar máscara. Então, tem pouquíssimos lugares que você pode vender ou comprar sem uma máscara. Mas, na maioria dos lugares, você não consegue comprar ou vender sem uma máscara. E isso foi imposto pelo governo civil. Portanto, olhando para isso em suas bases, nós estamos dizendo que esse é o cumprimento da profecia de Apocalipse 13, não é? Nós só estamos olhando para as bases dizendo o palco está sendo montado. E é incrível como rapidamente as pessoas aceitaram a máscara. No norte de Idaho, as restrições não são tão rigorosas como em alguns lugares. Eu pude ir à igreja no final de semana passado e, na verdade, eu pregarei neste final de semana, numa igreja em Spirit Lake. Eu tenho um sermão sendo preparado, na verdade chama É Melhor do que Papai Noel. Eu falo do Papai Noel e Jesus Cristo e de como ele é muito melhor do que um personagem fictício que nem existe. De qualquer maneira, perto aqui de casa, no norte de Idaho, tem o nosso banco, Wells Fargo, e você está certo, eu não posso nem entrar no banco para sacar dinheiro ou fazer qualquer tipo de transação a menos que eu esteja usando a máscara. Existem alguns restaurantes e alguns lugares de fast food e alguns shoppings, como o Shopko, que não exigem a máscara. Existem outros, como o Safeway, que exigem. Embora que no Safeway não seja realmente exigido. E eu estive viajando no Oregon, em Merlin, Oregon,
há algumas semanas atrás e a política deles lá é muito Uhum. rigorosa. E no aeroporto e na comunidade onde eu estive, você tinha que usar a máscara. Como você mencionou, você não podia viajar, não podia comprar nem vender, não pode conduzir negócios. Então, muitas pessoas estão olhando essas coisas e estão lutando contra essas coisas. E pensando, o que está acontecendo agora, o que acontecerá? E aqui uma pergunta que eu sei que muitas pessoas fizeram. E ela é: o que é pior? A doença, o vírus por si mesmo ou as restrições para combaterem a doença? Uhum. Qual é a sua opinião sobre isso? Bem, é muito difícil avaliar, e a razão pela qual eu digo isso é porque há também uma censura da mídia em relação a esses pontos de discussão que estamos conversando, e este é um deles. E o que eu quero dizer com censura da mídia é que não acredito que estamos escutando as estatísticas. Você tem que ir e cavar um pouquinho mais profundo para descobrir a quantidade de suicídios que estão acontecendo agora devido à Covid. Eu sei que é muito grande, como em alguns países como o Japão. Eu escutei aqui a história de um adolescente que tirou a sua vida devido às restrições da pandemia. A taxa de abuso tem crescido muito. Eu acredito que muitos dos assassinatos agora está diretamente relacionado à pandemia, porque as pessoas têm tempo, elas estão frustradas, elas não têm trabalho, elas não têm dinheiro, não podem pagar as contas, se tornam dependentes do governo. Tem se focado muito no governo, que tipo de governo será. Portanto, eu acredito que a cura, se pudermos falar assim, a forma como estamos lidando com esta pandemia, na minha opinião, é muito mais severa do que a própria pandemia e os seus impactos. Quando olhamos para os números e sabemos que estamos abaixo de 1%, nós estamos com 0,4, 0,5% de mortes em relação ao resto da população. E isto é muito, muito pouco. E ainda assim, a maior parte da população está sendo terrivelmente impactada devido à maneira que estamos lidando com a pandemia. Comércios estão fechando, pessoas estão perdendo o emprego, os mais jovens estão perdendo a educação, a escola e o ambiente social, eles estão depressivos. Crime está crescendo de forma muito rápida em grandes cidades. Homicídios e assassinatos estão altos. O número de assaltos está alto e a polícia não é capaz de lidar com tudo isso, tem outras coisas a distraindo. Portanto, eu realmente acredito que a maneira com a qual estamos lidando com esta pandemia, como você disse, o que é pior, a cura ou a doença? Eu acredito que a cura é pior agora. Mas eu não tenho certeza se estamos recebendo isso da mídia. Em qualquer lugar que eu tenho ido em minhas viagens de Oregon para a Califórnia, eu escuto propaganda nas rádios, eu vejo outdoors. Use máscara, é o mínimo que você pode fazer, é tudo o que pedimos. É quase como você se sente culpado se não estiver usando uma máscara. Pelo menos nesta região do país. Não sei sobre o estado de Idaho. Quando você me disse que você pode ir para algumas lojas sem usar máscara, eu pensei, que país você está? E Em isso é. Idaho. Nós somos um país chamado Idaho. Ok. Eu sei que algumas partes de Oregon, algumas partes que eu morei, gostaria de se juntar ao estado de Idaho. Eu não sei se você sabia disso, mas tem algumas propostas legislativas que sugerem que as pessoas que moram nessas regiões de Oregon se juntem ao estado de Idaho. E também sei que muitas pessoas da Califórnia estão saindo de lá. Este não é o melhor momento para ir para a Califórnia. Muitos estão saindo devido às terríveis restrições, devido à queda do comércio e dificuldade dos pequenos comerciantes em sobreviver. Então, eu acho que a cura é pior. Por outro lado, eu recentemente recebi o e-mail de um amigo de ministério, onde ele falava sobre um parente dele que acabou de morrer depois de uma batalha com o Covid. Eu sei, e você também sabe que pessoas estão morrendo dessa doença, é uma doença real. E é terrível para ambos os lados. E a mídia, eu creio, está começando mais e mais, pelo menos a partir daquilo que eu li, a também reconhecer que isso está causando efeitos catastróficos nos negócios e em depressão, Uhum, suicídio. As pessoas estão começando a se tornar mais conscientes disso, e à medida com que isso se arrasta, uhum. é uma coisa difícil.
Nós reconhecemos que estamos numa situação real e como estamos lidando com isso, e no fim das contas, a questão da liberdade. E talvez a maior questão seja o paralelo entre aquilo que está acontecendo agora e o que é descrito no livro de Apocalipse. Nisso que nós temos que focar. Sim, mas gostaria apenas de enfatizar um ponto, Shiv. Complementando o que você disse, nós sabemos que pessoas estão morrendo de Covid. O que eu quero mencionar é que nós falamos em contraste ao impacto que está tendo no comércio, nos jovens, na educação, nas universidades, etc., e na sociedade em geral, nos abusos, etc. Pessoas estão morrendo neste lado também. Nós podemos falar pessoas estão morrendo por causa da Covid, mas pessoas estão morrendo também por causa da cura? Nós temos que reconhecer que, no momento, eu acredito que é uma situação em que ambos os lados perdem. Queríamos uma situação que ambos os lados ganhassem. Quando olhamos para a história, olhamos as pandemias passadas, quando olhamos para as milhões de pessoas que foram afetadas e até mesmo morreram nas pandemias passadas, e você percebe que nós tínhamos uma abordagem diferente. Nossa abordagem era isolar os doentes e os vulneráveis, e permitir os saudáveis a continuar. A máscara e o isolamento e, novamente, alguns médicos estão sendo silenciados a respeito disso. Tem muitos estudos que dizem que o isolamento e a máscara não é bom para as pessoas saudáveis, que, na verdade, essas coisas enfraquecem o nosso sistema imunológico para combater a doença depois. Ar fresco, luz solar, nós entendemos porque sabemos os 8 remédios. Ar fresco, luz solar e exercício físico. Esses são os remédios que o nosso corpo precisa para ter um sistema imunológico forte, para ser capaz de resistir ao vírus e aos problemas futuros que sabemos que teremos no nosso planeta. Certo. Antes de ir até Apocalipse de 13, vamos falar sobre a máscara em si. Nós dois sabemos que existem fortes opiniões em ambos os lados dessa questão da máscara. E o que está acontecendo nessa crise, em muitos casos, como no Wells Fargo, em muitos restaurantes e estabelecimentos comerciais, linhas aéreas, aeroportos, é que está se exigindo das pessoas que elas usem as máscaras. Eles dizem, a ciência deixa claro, dizem que a ciência deixa claro, e que nós deveríamos todos usar máscaras por um certo período de tempo para passar por isso, e que isso limitaria a propagação do vírus. E também existem outros do outro lado que dizem não é bem assim. E eles alegam também ter a ciência do seu lado. Então, Sim. como diferenciar em meio a isso, que tem pessoas que dizem a ciência diz isso, mas do outro lado tem outras pessoas que dizem tem outro lado dessa ciência. E como as pessoas podem discernir? É muito desafiador. E eu acredito que parte do problema é que há muito medo. E o medo não nos permite pensar de forma clara e lógica, olhar para os fatos, de navegar pela ciência. O que eu encontrei é que, pelo menos nas redes sociais, se você tiver o posicionamento que máscara é algo que pessoalmente você não quer usar, você será cancelado, você será atacado. Não existe um espaço para negociação para essas duas opiniões, para essas duas maneiras de pensar. Os dois lados são cientificamente embasados. Eu acredito que existe uma função muito importante que temos em proteger os outros. Todas as vezes que eu saio, sim, eu uso uma máscara. Eu sempre tenho uma comigo quando eu vou nas lojas, quando estou cercado por pessoas, porque você pode ver o medo das pessoas. Elas estão amedrontadas, especialmente os mais velhos, porque eles são mais vulneráveis. Portanto, eu quero respeitá-los em situações públicas em que eu posso entrar em contato com eles. Eu também quero ser cuidadoso com os meus familiares que são mais velhos. Mas nós percebemos que, se você tem um forte sistema imunológico, se você é saudável, se você está se exercitando, tomando ar fresco, luz solar, descansando, tomando água, e deixa o medo, não fica pensando o tempo todo, pensando, eu posso ter pegado o Covid, eu posso morrer. Se esses tipos de pensamento puderem ser colocados de lado e você estiver focado em pensar de maneira saudável e andar de acordo com os princípios da saúde, acredito que suas chances de contrair, até mesmo se você contrair e te impactar negativamente, são muito pequenas.
E acredito que precisamos dar espaço para as pessoas que reconhecem isso, que acham que estamos reagindo de maneira exagerada, e isso está causando muitas mortes, muita dor para muitas pessoas. Então eu acredito que a ciência está em ambos os lados. E eu acredito que nós não podemos dizer que um ou outro lado é ilegítimo. Acredito que um dos lados está dizendo por exemplo, eu fui dirigindo agora 2 vezes para a Califórnia, quando eu poderia simplesmente pegar um avião. E a razão pela qual eu fui dirigindo é que eu percebi que eu poderia estar usando uma máscara por 8 horas. Quando eu chegasse no aeroporto, fosse para o meu primeiro voo, esperar pelo segundo, esperar e depois sair. 8 horas de máscara versus 10 horas dirigindo sem máscara. Nos postos de gasolina, outros lugares que eu tinha que usar uma máscara, mas a maior parte do tempo não precisava. E eu me sinto muito mal quando eu me sento no avião por 8 horas com máscaras e fones de ouvido. Eu não me sinto bem, minha cabeça não fica muito boa, o meu peito não fica bem, eu realmente me sinto mal. Algumas vezes eu tomo um pouco de água no avião para tirar um pouco a máscara para respirar. Eu posso falar da minha própria experiência, não é saudável usar uma máscara por muito tempo. Mas algumas pessoas falam, médicos, quando fazem cirurgia, ficam 4, 6 horas, 8 horas usando máscaras. E eu falo, sim, sem dúvidas. Mas os médicos não passam 8 horas por dia, 5 dias na semana, na verdade 7 vezes por semana, fazendo cirurgia. Acredito que esses não são exemplos bons para nós seguirmos. Estamos falando sobre uma sociedade que demanda o uso da máscara. Minha esposa estava trabalhando 8 horas por dia, 4 vezes por semana. 8 a 10 horas por dia ela tinha que usar máscara o tempo todo e não era saudável para ela. Acredito ser necessário um pouco de equilíbrio no que se refere às pesquisas. E toda essa questão da ciência, sabe? A ciência diz isso, a ciência diz aquilo. Eu acredito na ciência verdadeira. Creio que nós devemos procurar pelos fatos verdadeiros. Mas também é um fato de que, sabe, a ciência pode ser facilmente manipulada. E as pessoas também falam da ciência da mudança climática. Eles dizem, olha, devemos seguir a ciência. Então qualquer um que não crê que a poluição causada por seres humanos e dióxido de carbono e carros e fábricas e combustíveis fósseis está contribuindo para o aquecimento global sabe, para os desastres que estão acontecendo ao nosso redor, muitas pessoas olham para essa ciência e acham que ela está correta, mas tem pessoas do outro lado que dizem que a ciência, na verdade, não apoia isso. Então tem dois lados dessa ciência. E eu tenho certeza disso, pelo menos na questão da evolução. As pessoas dizem, sabe, a ciência, nós somos cientistas e nós acreditamos na evolução. E eu sentei do lado de um homem num ônibus, não há muito tempo atrás, e ele era um ateu evolucionista, e ele disse, você tem que apenas estudar biologia, tem que apenas olhar para a biologia e você saberá que a evolução é verdadeira. E eu disse a ele que a minha esposa é uma professora numa escola cristã e ela ensina biologia, e ela acredita em Deus, ela acredita na criação. E no tocante à ciência, sabe, eu não creio que os evolucionistas estejam corretos, mesmo eles alegando que a ciência está do lado deles. Nós temos datação de carbono e isso, aquilo, então a própria ciência, ela pode estar errada, pode ser usada de uma maneira ou de outra. Para mim, James, isso se resume ao princípio da liberdade. E sabe, à medida com que falamos nisso e chegamos a Apocalipse 13, a marca da besta é uma questão que está vindo, já pode ser vista no horizonte. Talvez poderíamos olhar este texto, ler este verso. Apocalipse 13, verso 16. A Bíblia diz, e faz que a todos, Sim. pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Sabe, aqui não é a mesma coisa que aqui. Não é aqui, é aqui. Exatamente. Mas é perto. Então aí diz, para que ninguém possa comprar ou vender, como nós já falamos, nestes dias eu não posso mais ir no banco sem uma máscara. Ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver, quase que eu disse a máscara, a marca. E como você disse para mim, James, naquele telefonema que despertou meu interesse em fazer este programa aqui, você disse que a palavra máscara e marca só tem uma letra de diferença no inglês. O R e o S. Mark ou mask. E quando nós olhamos para o que está acontecendo nessa pandemia, neste momento, nós estamos numa crise.
E se a crise realmente é tão grande quanto eles fizeram ela ser, é outra questão, mas se tornou uma grande crise para o mundo inteiro. E todos os lockdowns e restrições de viagem. Eu quase não viajei em 18 meses. Eu viajei um pouco, mas a maioria das reuniões foram canceladas e as escolas fecharam, as igrejas foram fechadas. Em Idaho, a nossa igreja continua aberta, mas em lugares como Califórnia, eles já não vão na igreja faz muito tempo. E negócios fecharam. Isso resultou numa crise que resultou em legislações que regulam comprar e vender. E nós Sim. vemos um paralelo entre o que está acontecendo agora e aquilo que está vindo, descrito em Apocalipse. Você Uhum. também enxerga isso, não é? Com certeza, Steve. Quando olhamos para a ciência e quando olhamos para os princípios em Apocalipse capítulo 13, nós conseguimos entender algumas coisas. Ciência é o estudo, é o conhecimento e o estudo do comportamento, vamos dizer, na nossa situação. Em outras palavras, a ciência da máscara é, como eu estava te falando, quando eu uso uma máscara por 8 horas, como isso me afeta? Essa é a ciência da máscara. E isso é parte do que a ciência é. Não é a falta de conhecimento, na verdade, informação e conhecimento advindos da experiência e observação como as máscaras afetam as pessoas e como elas afetam a saúde. Alguns cientistas dizem que a máscara é boa, pois para a disseminação do vírus. Já outros estudos dizem que a máscara também afeta a saúde daquele que a usa, pois impacta a maneira como as pessoas respiram. Há algumas pessoas que têm uma permissão do médico para não usar uma máscara. Por que isso acontece? Pela maneira que a máscara afeta a sua saúde e as condições de saúde que ela tem. Quando passamos para a marca da besta, é interessante porque você mencionou a testa e mencionou também a mão. E algumas pessoas entendem isso de forma literal. Mas nós sabemos pela Bíblia que a testa e a mão são símbolos que representam duas maneiras diferentes de abordar uma crise específica. E podemos aplicar isso ao uso da máscara. Portanto, a testa representa como nós pensamos o que nós acreditamos, e a mão representa o que nós fazemos, nossas ações. Então, quando falamos, por exemplo, sobre a máscara, eu não acredito que o uso da máscara é a melhor coisa para todos e que deveria ser obrigatório para todos. Mas eu aceito o uso da máscara. E sim, eu uso uma máscara, especialmente em público, quando estou cercado por pessoas que são vulneráveis. Isso foi o que me foi solicitado e eu quero me submeter aos poderes constituídos, o quanto depender de mim. Título capítulo 3 nos pede para fazer isso, assim como Romanos 13 e 1 Timóteo capítulo 2. Portanto, eu estarei usando a máscara, eu aceitarei isso. Eu estarei recebendo a máscara da besta em minha mão. Eu estarei aceitando isso. Mas eu não acredito 100% que para cada pessoa essa é a melhor coisa. Então, estamos falando sobre os princípios da marca da besta e podemos ver como esses princípios se aplicam ao uso da máscara. Acredito que existem muitas pessoas, e muitas vezes eu as vejo, pessoas que acreditam e usam máscaras em seus carros. Elas usam máscaras do seu carro até a loja, dentro de lojas, fora de lojas, e quando voltam para o carro, continuam usando máscara. Eu vi pessoas usando a máscara enquanto caminham sozinhas do lado de fora. Exatamente. E essas são as pessoas que acreditam, eu vou usar essa máscara porque senão pegarei essa doença e irei morrer. Mas outras pessoas, como eu, têm a máscara no bolso e assim que chegam na porta da loja, elas tiram a máscara e começam a usar, porque precisam usar para entrar na loja. E assim que saem da loja, elas tiram. Algumas vezes elas esquecem, mas elas tiram, pois elas não acreditam que essa máscara está protegendo a vida delas ou salvando, ou evitando de contrair a doença. Elas acreditam que o uso é obrigatório porque as pessoas têm medo e pessoas ao redor dela que as precisam ver usando uma máscara. Elas não acreditam que essa é a coisa mais saudável para fazer, elas acreditam que a coisa mais saudável é respirar ar fresco e estar livre da ansiedade e do medo. Essa é a melhor maneira de estar saudável, ter um bom sistema imunológico. Mas eles aceitam a situação porque sabem que tem pessoas que têm medo. E para eles, isso não é uma violação moral. Eles não estão fazendo algo moralmente errado no relacionamento deles com Deus e com o homem, ao usar uma máscara. Por isso eles fazem isso. Mas no momento que não precisar, eles não usarão máscara. E veremos os mesmos princípios sendo aplicados em certo sentido no cumprimento da marca da besta.
E as pessoas que nós estamos atrás, as pessoas que queremos comunicar a verdade relacionada à marca da besta, são as pessoas que não estão convencidas bem aqui. Eles não acham que isso é algo que eles têm que... Eles estão questionando. Por que isso está sendo obrigado? Estamos agora falando da marca? Quais são as razões por trás disso? Faz sentido? E deixa eu te falar algo, Steve. E agora eu vou dar um passo um pouco em um território desconhecido, talvez para os nossos espectadores, mas irei falar e acredito que você sabe de onde eu venho. A ciência contra e a favor a máscara da besta e as razões contra e a favor a marca da besta serão conflitantes da mesma forma que agora. Haverá muitas evidências a favor a marca da besta. E haverá evidência mostrando não, isso não é verdade. Não, isso não é correto, e isso não é o que os fatos falam, não é o que a Bíblia ensina. Entende? Sobre essa marca da besta. Assim como com a máscara, as pessoas terão que tomar uma decisão baseado nessas conflituosas linhas de evidência que serão levantadas, que a ciência levantará. Uma ciência espiritual, histórica, serão apresentadas às mentes das pessoas. Portanto, eu acho que agora, o que eu queria que os telespectadores ficassem, se esquecessem tudo, lembrassem disso, que toda essa questão é sobre o pensamento. Vamos pensar, vamos comunicar, vamos estar dispostos a comunicar e falar sobre isso. Não vamos apenas aceitar cegamente e chegar às conclusões forçadas em nossos cérebros. Por um lado da controvérsia, vamos olhar para ambos os lados. Vamos avançar devagar, não chegar a conclusões precipitadas. E se eu tiver a minha própria conclusão, eu compartilho de onde eu estou vindo. Mas vamos deixar espaço para as pessoas reconhecerem que não é tão claro assim, que tudo que acreditamos sobre a máscara está certo ou errado. E assim, sobra espaço para outras pessoas discordarem de nós em sua posição e uso da máscara. No tocante ao que é a marca da besta em si, nós não entraremos no que a marca é neste programa, porque nós não temos tempo. A White Horse Media tem um pequeno livro chamado Decodificando a Marca da Besta. É um livro de bolso. Se eu tivesse um aqui agora, eu mostraria. É um livro mais ou menos desse tamanho, um livro pequeno. Esse aqui se chama Os Estados Unidos e a Profecia Bíblica. Eu dei muitas entrevistas sobre ele. Mas nós também temos o Decodificando a Marca da Besta e ele entra em mais detalhes. Mas o que nós gostaríamos de reforçar aqui é que os princípios e os paralelos entre o que está acontecendo agora e o que Apocalipse capítulo 13 prediz que está vindo são surpreendentes. Nós estamos numa crise agora e Apocalipse 13 diz que uma crise está vindo. E na crise de agora nós temos o governo e as autoridades se ajuntando e legislando o que as pessoas têm que fazer para que nós possamos passar por essa crise. Em Apocalipse 13, nós teremos uma crise e também haverá governos e autoridades que se ajuntarão e estarão legislando para o bem de todos, eles alegam, para o bem comum de todos. Eles dirão ao mundo que é melhor para todos nós, para o bem comum, que nós obedeçamos a marca da besta. E quando este tempo chegar, a questão da liberdade receberá muita atenção. A primeira emenda da Constituição diz que o Congresso não deverá fazer qualquer lei a respeito de um estabelecimento de religião, ou proibir o seu livre exercício, ou restringindo a liberdade de expressão, ou da imprensa, ou o direito das pessoas de se reunirem pacificamente. E nós estamos vendo isso nesse primeiro estágio da crise do coronavírus. Sim. Nós estamos vendo que o direito das pessoas se reunirem pacificamente está sendo negado. E o direito de expressão? Quando as pessoas vêm com algo na internet, doutores que se reúnem e declaram algo diferente da narrativa comum, e eles são bloqueados. E as pessoas que postam algo nas redes sociais que dizem coisas que não estão de acordo com a visão atualmente aceita pela ciência, eles são bloqueados. Então a liberdade de expressão, liberdade de imprensa, o direito das pessoas se reunirem pacificamente são direitos da primeira emenda da Constituição que estão sendo comprometidos e cancelados nos tempos de crise. Recentemente, a Suprema Corte se reuniu e lidou com essa questão. Foi uma decisão de 4-5, foi quase empate. E um dos juízes da Suprema Corte, Neil Gorsuch,
fez uma declaração clássica. Ele disse que, mesmo durante uma pandemia, não é o motivo, e eu estou parafraseando o que ele disse, não é o motivo para sacrificar os nossos direitos da primeira emenda da Constituição. Em nenhum caso, nossos direitos constitucionais deveriam ser sacrificados para se adaptar a uma emergência. Porque uma vez que nós aceitamos esse princípio, que uma emergência anula e nos dá desculpa para que decidamos contra direitos humanos básicos e fundamentais, então nós teremos dado um passo em direção à crise final, que será como essa. Será muito parecida em muitas maneiras. Embora haverão diferenças, ela será muito maior. Mas os paralelos são surpreendentes. E o que nós queremos fazer aqui é que nós queremos salientar que as pessoas deem uma olhada no que está acontecendo no momento. E a nossa convicção é que isso é um tipo de ensaio. James, nós falamos sobre isso. É um ensaio. Antes que a questão final da marca da besta seja aplicada, e a liberdade seja negada, e as coisas sejam legisladas, em nome do que será melhor para todos, o bem comum, mas isso será uma negação das Escrituras, uma negação dos nossos direitos dados por Deus, uma negação, como Apocalipse 14 diz, dos mandamentos de Deus e a fé de Jesus Cristo. E nós precisamos perceber que nós estamos Sabe, esse é um tempo de acostumar as pessoas. Quando Satanás, atrás das cortinas, está preparando o mundo, está dando o seu melhor para preparar o mundo para a vinda da marca da besta. A minha convicção é que se as pessoas querem usar as máscaras, isso é questão delas. Eu dou a elas o direito de fazer isso. Se a consciência delas diz que isso é o correto, eu não tenho problema nenhum com isso. Paulo diz em Romanos que cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. As pessoas têm que ter a chance de fazer uma escolha. E quando você impõe algo que você é obrigado a fazer, que o mundo inteiro tem que fazer, nós sabemos que a vacina está chegando e que algumas pessoas não sentem vontade de tomar essa vacina. A vacina do Covid-19. Já outras pessoas, eles farão fila para tomar a vacina. E eu acho que as pessoas devem ter a liberdade de fazer essa escolha. Eu não sou a favor de legislar que todos tomem a vacina e que se você não tome, você terá problemas e você não poderá viajar e fazer isso ou aquilo. Eu não acho que isso seja correto. Eu creio que o uso de máscara deveria ser uma questão de livre escolha. Ir para a igreja ou não deveria ser uma questão de livre escolha. Sim, A concordo. questão da liberdade. E isso faz sentido. Se você estiver suscetível a essa doença Covid-19, se você é vulnerável ou temeroso, você pode ficar em casa. Mas por que obrigar pessoas que não são suscetíveis, vulneráveis ou temerosas? Por que obrigá-los a ficar em casa e fechar os seus comércios? Por que proibi-los de ir à escola? Deveria haver um espaço para decisões aqui. Haverá consequências, as pessoas falam que iremos colher caso nós não nos vacinemos ou não usemos as máscaras. Há pessoas que estão dispostas a assumir o risco, se é mais importante para elas viver a vida e assumir o risco do que não ter vida de nenhuma maneira. Portanto, como nós já conversamos, muitos deles estão cometendo suicídio, muitos jovens cometendo suicídio. Não apenas aqui, mas em todo o mundo, as taxas de suicídio estão crescendo muito em todo o mundo, como no Japão. Então, devemos dar liberdade às pessoas para escolherem. Por que estamos tentando proteger pessoas da morte e elas estão se matando? Isso não faz sentido. Bem, eu vivi na região de Spokane por 30 anos e ali no final da década de 80, nós estávamos fazendo estudos bíblicos com pastores de diferentes denominações. Eu lembro de fazer um estudo com os pastores da Igreja de Cristo na área de Spokane. Ficamos lá várias semanas e finalmente chegamos na parte da marca da besta. Estávamos estudando profecias com eles. Eles queriam saber qual era a nossa posição sobre as profecias bíblicas. Isso foi bem no início do meu ministério. Tudo era muito novo para mim em relação aos ministérios no final da década de 80. E lembro que nós explicamos toda a profecia da marca da besta em Apocalipse 13. E esses pastores literalmente riram. Eles acharam muito hilário. E eu lembro falar... Porque os Estados Unidos não queria obrigar nada que proibisse o livre exercício dos cidadãos. Não tem como os Estados Unidos proibirem pessoas comprarem e venderem.
As pessoas não aceitariam as obrigações do governo. Não tem como isso se cumprir nos Estados Unidos. E eu respeitei a opinião deles. Eu disse, eu acredito que você realmente acredita nisso. Pessoalmente, eu tive muita dificuldade em aceitar essa profecia logo quando me tornei um cristão. Eu não conseguia ver como aquilo poderia acontecer. Então, eu entendi aqueles pastores. Mas eu tinha que dar um passo de fé, porque quando eu li a Bíblia, por exemplo, em 1984, eu me converti ao cristianismo. Isso foi antes de me tornar um adventista. Logo depois eu comecei a estudar Apocalipse e percebi que Apocalipse 13 estava falando sobre o único poder global e isso iria excluir ou os Estados Unidos ou a Rússia, a União Soviética na época. Então eu tinha muita dificuldade com isso. E eu pensei, um dos dois poderes sairá de cena e vai ser os Estados Unidos, porque a União Soviética era mais poderosa na época. Mas a Bíblia tinha indicado que o poder que seria excluído seria o poder que não era ateu. Quero dizer, era ateu, não religioso, pois o que sobreviveria era religioso e iria controlar o mundo. Então, a Bíblia me falava, a União Soviética será eliminada? Isso era 1984, 85. Eu tive que dar um passo de fé em 1984 e 85 para acreditar na palavra de Deus. Em 1989, a fé cresceu. A União Soviética caiu e os Estados Unidos se tornam um grande poder mundial. E minha Bíblia estava certa. E eu falo a mesma coisa aqui. Isso são 33 anos depois, em 1987, quando eu tive a discussão com aqueles pastores. Espero que eles estejam escutando agora e muitas outras pessoas. Pois precisamos entender que estamos chegando lá. Levou 3 décadas, mas estamos chegando lá. Não podemos mais rir disso. Dessa interpretação que nós ensinamos por 150 anos, falamos sobre o cumprimento dessa profecia por 150 anos. E nós estamos chegando lá, já não é algo mais engraçado? Você pode não concordar com essa interpretação, mas não ridicularizar e falar que é impossível? É muito possível, não apenas possível, mas provável. Sim, nós podemos ver agora, é isso que eu quero salientar àqueles que nos assistem ou estão nos ouvindo. Quero salientar que o que nós estamos vendo agora tem um paralelo muito sinistro com aquilo que é descrito em Apocalipse 13, verso 16 e 17. E mais uma vez, gostaríamos de salientar que o título é A Máscara da Besta, mas se você está convencido, de acordo com a sua consciência, de usar a máscara, então isso é completamente o seu direito. Nossa preocupação é que quando o usar de máscaras for forçado às pessoas, isso estará apenas a um passo de distância daquilo que iremos ver na crise final, quando a marca da besta for... Sabe, as pessoas não terão uma opção. Será uma coisa forçada. E nós já vemos o palco sendo montado neste exato momento. A parte 1 e a parte 2. A parte 1 é a pandemia, e a parte 2 será essa crise final da marca da besta. Nós queremos encorajar que as pessoas preparem seus corações para estarem prontas, para estarem preparadas a se posicionarem contra as autoridades, contra os governos, contra as restrições, contra esse controle de comprar e vender. Se nós nos acostumarmos demais a obedecer tudo o que nos é dito a fazer, não será difícil tomar essa decisão durante a crise final. Nós vamos também nos adequar com a marca da besta. Nós precisamos ter, como os judeus costumam dizer, butzpah, precisamos ter força diante de Deus, a ponto de estar disposto a seguir nossa consciência e fazer o que é certo, independentemente do que o governo disser, do que o governador disser, do que for legislado a nós. Em Atos capítulo 5, verso 29, Pedro diz, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Precisamos obedecer a Bíblia. Precisamos preparar a nossa vida espiritual para esta crise. Então, James, você tem algum pensamento para finalizar? Nós já estamos terminando. Sim. Temos que fechar em menos de 1 hora para poder... Acredito que Deus tem sido muito gracioso conosco, Steve. Para esse país e para o mundo, por nos dar esse ensaio. Podemos ver de maneira negativa e dizer essas máscaras. Você não pode comprar ou vender a menos que tenha uma máscara? Acho que não devemos olhar dessa maneira. Devemos ver como um ensaio. Devemos aceitar aquilo que podemos. Devemos ser capazes em nossas mentes, ser capazes de diferenciar entre o que é certo e errado nisso tudo, mas seguir o máximo que pudermos as ordens do governo, que não seja questões de consciência. Se estiver afetando nossa saúde, precisamos ser sábios em relação a isso. Talvez seja necessário a permissão do médico, pois eu sei que tem afetado os meus pulmões, minha respiração,
meu cérebro, dor de cabeça e tudo mais. Podemos ir ao médico e ver se é algo que nós podemos. Mas eu acho que Deus tem sido gracioso. Ele está nos ajudando a ver as profecias. A Bíblia está no rumo certo. E é isso que quero deixar para os telespectadores. A Bíblia está no rumo certo. Estamos no caminho certo. A Bíblia é confiável. A profecia será cumprida. Vamos confiar na palavra de Amém? Deus. Obrigado, James. Eu acho que nós vamos finalizar por agora. Muito obrigado por assistir. Espero que tenha sido uma bênção. E que o Espírito Santo guie a consciência e vida de vocês e que vocês permaneçam perto de Jesus e da Bíblia e se posicionem pelo que é certo independentemente do que acontecer. E que você possa preparar a si mesmo e a outros pela graça de Deus para essa crise final que está prestes a acontecer quando ninguém poderá comprar ou vender, a menos que obedeça à marca da besta. Obrigado por assistir e Deus abençoe vocês.